tive habilidade para estar lidando com os meus sentimentos e fui buscar o prazer imediato que as drogas me davam. O motivo que me fez usar drogas, primeiro foi a curiosidade, né? Depois foi uma falta de comunicação dentro do meu lar. E nesse bairro eu comecei a me envolver com algumas pessoas que eram usuários de droga. E comecei a namorar um rapaz, né? Eu tinha 13 anos, ele tinha 16 anos, ele já usava droga injetável e eu não sabia. O motivo que fez eu usar droga foi as minhas amizades. Eu querer saber como é que era, o que dava, os efeitos. No começo foi bom, até eu me tornar um dependente químico. Na adolescência, o que a gente observa muito são os jovens começando a usar droga por curiosidade. A curiosidade é uma característica natural da adolescência. Então, a curiosidade é um fator de iniciação. Mas dos jovens que experimentam, poucos desenvolvem a dependência química. Porque continuar dependente vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o efeito que a droga faz nesse jovem. Eu começava, né, a ficar com meus amigos na esquina, né? Começavam a ficar conversando, né? Aí eles iam usar as drogas deles, né? E nunca me chamaram, né? Eu também nunca pedi. Aí uma vez, um certo dia, eles foram e me chamaram. Roubando da família para poder manter o uso. Eu percebi que eu não conseguia mais ficar sem as drogas. Quando, por alguns instantes, eu ficava lúcida, mas quando eu ficava lúcida, eu não tinha mais aquela coisa que eu falei do desespero, eu não tinha mais o equilíbrio. Então, no começo ela dava o prazer, depois a paranoia, depois a depressão. Então, quando eu ficava sem usar, a depressão era muito forte, a vontade, o desejo de morrer era... E, na verdade, a família é muito importante em todos os momentos, na iniciação do uso de droga, na manutenção, enquanto a pessoa continua a usar, e mais importante ainda, quando a pessoa entra em tratamento e se propõe a parar de usar. O que nós vamos ter é não ter usuário. Para não ter usuário, nós vamos começar a fazer uma reflexão. Como evitar esse usuário? É uma questão econômica, o que é? Não. A gente pode perceber que a grande maioria do cidadão que vai para o consumo da droga tem origem familiar. Eu, enquanto eu me drogava, ficava doidona e eles estavam ali vendo a filha deles de 13 anos, um adolescente, se matando dia após dia, se picando dentro de casa, sem poder fazer nada. Porque não fugia mesmo, ficava dias na rua, minha mãe tinha medo que algum malandro pudesse fazer uma maldade pior comigo. Então a minha mãe começou a aceitar que eu me drogasse dentro de casa para não passar a noite na rua. É uma doença há 30 anos, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, há 10 anos ela vem sendo estudada e tratada. Às vezes convivemos com as pessoas que estão sempre do nosso lado, sorrindo, mas não damos fé de que cada um tem uma história para contar. A respeito do meu irmão, ele tem 25 anos, ele é usuário de droga desde os 11 anos, só que a família veio saber mesmo desde os 15. Só que de 2, 3 anos pra cá ele entrou na pior droga que tem, que é o crack. Que ela já começa de matar na primeira fumada. Ele veio morar comigo no ano passado, mês de agosto, ficou direitinho. Ele estava normalzinho, não fumava na minha casa, respeitou bastante, mas depois que ele mudou para a casa do pai dele, que foi alugada, lá perto da minha casa, ele começou a entrar no crack de verdade, que foi quando ele roubou o carro do pai dele, foi para Nova Cidade, que é lá em Aparecida, e lá começou tudo. Ele usava todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. A primeira vez foi 6 dias, depois foi aumentando, ele vinha, ficava 2 dias em casa e voltava e ficava mais 10 lá. Aí voltava, ficava uma semana de boa com todo mundo e voltava e ficava lá.
Primeira vez ele levou o carro, já para a terceira, quarta vez ele levou o carro, roubou o cartão de crédito. E nisso meu padrasto nunca acreditava que ele roubaria ele, né? Aí ele sacou na conta do meu padrasto, ele sacou R$200, no segundo dia ele sacou 600, no mesmo dia à tarde ele sacou mais 600 e aí por diante. No total de tudo, no final foi 18 mil, o carro também. E com isso ele acabou com a vida do pai dele e continua acabando com a dele, porque ele continua sendo usuário, continua mexendo com crack. Minha mãe levou ele para Rio Verde, mas não adiantou, brigou na clínica, saiu. Hoje ele é considerado um mendigo, ele vive nas ruas, roubando, eu não posso falar, mas todo tipo de coisa que ele puder fazer para ter que consumir o crack, ele faz. Não matou ninguém ainda, mas está se matando, se matando. E é isso, ele não tem força de vontade, vai continuar nessa, só o milagre de Deus para tirar ele de lá. Eu tinha uma vida muito feliz. Era um casamento com total escritura de vida. 2 filhos que eu tenho. E de repente meu casamento foi tudo de água abaixo. Envolveu com amigos, aprendeu a fumar e a beber e de repente descobrimos que ele estava fumando a cocaína. O que aconteceu? Pegou, resolveu largar tudo, jogar tudo por alto e viver a vida dele. Hoje ele é uma pessoa que é usuário, trabalha só para manter o vício e o que acontece? A família tentou ajudar e ele não quis ajuda. E hoje ele tem 2 filhos que sofrem por conta disso e procura ele para poder ser ajudado, ele não aceita e fala assim, eu não preciso de ajuda, eu gosto de viver essa vida que eu vivo. Este é meu mundo, não o mundo de vocês. Meu nome é Valdemir, sou alcoólatra em recuperação há 7 anos e vou deixar aqui um relato um pedacinho da minha vida com algo que não é fácil. Às vezes a gente fala que é um alcoólatra, as pessoas acham que é aquele cara que não tem mais conceito na vida, a vida dele é só beber, acha que é aquela pessoa que está na sarjeta. Mas para nós que estamos em recuperação, alcoólatra é qualquer pessoa que faz uso do álcool, nem que seja uma gota por ano. Essa pessoa é alcoólatra. E eu tenho a dizer para vocês que o álcool entrou na minha vida de uma forma assim, a despertar, desinibir, a não ter vergonha, porque a gente às vezes é muito tímido e passa a tomar a bebida para se desinibir. Só que esquece que ela domina a gente e a gente vai achando que a gente que está dominando ela. E, na verdade, quando você vê, você já está lá no fundo do poço, já está lá na sarjeta. Meu caso não é diferente de nenhum desses que vocês andam aí na rua e vê jogado pela rua, pela calçada. Só simplesmente que eu ainda tive a salvação ainda de conseguir pegar no gargalho da garrafa e sair de dentro dela antes que me jogasse na sarjeta. Mas o caminho do alcoólatra, pode ter certeza, se ele não passou, ele vai passar, que é o mesmo. Sempre é a sarjeta, é perder a família, é ir afastando dos amigos, porque enquanto você tem consciência daquilo que está fazendo, o álcool, você acha que o álcool está te trazendo felicidade, está te trazendo amizade, está te trazendo poder, mas na verdade ele está só te destruindo. Você acaba com a sua responsabilidade, com o seu caráter, com a sua família, com tudo. Então eu deixo um conselho para vocês que o álcool é doído. Não pense que ele não é uma droga muito perigosa, igual a cocaína, igual a maconha. Não brinque com o álcool, não brinca. Você acha que ele vai te dominar e você consegue dominar ele, bebe no dia que quer, para no dia que quer. Só nós que vivemos em recuperação que sabemos que o álcool não tem cura. A gente só consegue dar uma estabilizada nele e parar. Tem 7 anos que eu estou parado, não bebo nada de álcool, mas peço a Deus que cada dia que passa eu me mantenha eu sóbrio. Assim eu posso encarar a vida de verdade, assim como ela é mesmo. Porque o álcool não é brincadeira. Ele destrói mesmo e não adianta você achar que não consegue.